Bom, aqui no mapa criptográfico, a gente tinha o desempenho aqui das criptomoedas, pelo menos no dia de hoje, e a gente vê que Bitcoin e Ripple, né, seguem aqui mais fracos. Litecoin segue com alta de 1,62, seguido aqui da Ethereum 0,58. Bitcoin, o que aconteceu? Né? Eu até comprei aqui, vai fazendo essa pausa, essa correção, após esse movimento aqui, esse primeiro movimento de recuperação, chegou no 61,8 e agora vai dando uma pausa aqui no fechamento de ontem, nos 35,450. Como eu já tenho um doji aqui, eu tenho um engolfo de alta, né, tenho outro doji aqui, ou seja, a pressão de venda vai perdendo a força, o movimento de venda, eu tenho uma bandeirinha de alta e projetando esse último movimento, né, ele tem um retorno aqui nessa região de 38. Eu vou parar um pouco antes, né, aqui na retração de 809, desse último fractal aqui. O que a gente vê é que o Bitcoin atingiu uma maior baixa, né, em uma semana, com esse aumento dos rendimentos nos Estados Unidos. A gente viu ontem que o dólar, né, ele já iniciou a semana com um amplo movimento frente às principais moedas. O Bitcoin teve uma queda aqui de mais de 12%, uma baixa de uma semana, à medida que o aumento dos rendimentos, né, nos títulos dos Estados Unidos elevou amplamente o dólar, né, como mostrou ontem, iniciando a semana, prejudicou também os ativos seguros, né, por conta disso. E o dólar ainda segue à frente aí das principais moedas. Aqui, apesar dessa correção, ele parou aqui no nível de FIBO, né, ele quase perdeu aqui os 30 mil dólares. Mas ele também já chegou num nível, né, psicologicamente importante, né, foi os 40 mil dólares. Então, acredito eu que para continuar, ele precisa ainda de mais uma correção, né, para poder continuar avançando. Por enquanto aqui, né, ele vai formando um inside bar, uns 50% do Fibonacci aqui, vendo que ele parou no 38,2. E neste inside bar, a probabilidade é que volte para cá, né, continue aqui o movimento de recuperação. Por quê? Eu tenho uma zona de força, que é o 34 mil, eu tenho a retração do FIBO, então eu tenho os topos anteriores aqui, eu tenho uma base forte, né, que ele vai se sustentando por enquanto, apesar da sombra do candle, né, onde entrou aqui muita pressão de compra. Houve uma queda aí de mais de 12% para o Bitcoin, o menor valor desde janeiro, do início de janeiro, foi o dia 6, ele que continuou renovando máxima, né, e fez a máxima aqui nos 42 mil dólares, então ele está num nível importante, né, e essa parada, essa entrada de força vendedora normal, ele já atingiu um nível muito alto também. O Ethereum também, que muitas vezes se move em conjunto com o Bitcoin, ele também caiu bastante, né, 20%, para uma baixa também de uma semana. E as quedas são muito maiores, né, do que a queda de 1% aí que levou os preços do ouro a uma baixa de um mês. Que ele, quando tocou os 1.950 dólares, ele entrou bastante pressão de venda aqui, ó, o ouro. Foi o mesmo movimento que ele fez no 9 de novembro. Olha a grande pressão de venda que entrou aqui, né? Um engolfo de baixa muito grande. E assim ele fez, né? Quando eu mostrei a última análise do ouro, né, que eu até comparei com o Bitcoin, tá lá no canal também, né, confere lá depois. Eu tenho aqui, o primeiro nível de suporte era os 1.900, que ele formou um inside bar, só que ele acabou rompendo, continuou. Né? Aqui, por enquanto, ele vai tentando uma recuperação, né, com esse martelo. Mas vamos ver se ele vai voltar a romper isso aqui. Ele também está numa zona de suporte, por enquanto o movimento é fraco, que a gente principalmente vê pelo OBV. Vamos ver se ele consegue voltar para cá. Provavelmente sim, por quê? Porque eu tenho uma mega barra aqui, do dia 8. Então, tem toda a possibilidade dele voltar a buscar a abertura dela, a voltar para os 1.900, pelo menos, mais uma vez, né? Porque são zonas, né, que acabam atraindo o preço para cá novamente. Eu sempre costumo falar disso aqui.
Não só zonas de gap, mas abertura de mega bar. Então, aqui eu comprei, por enquanto, ainda não confirmou o rompimento, mas como vai perdendo a força aqui, tem toda a chance de estender mais um pouco esse movimento antes de voltar para cá, para buscar os 30 mil dólares mais uma vez, né? Porque aqui, apesar, né, deste inside bar, né, e apesar da sombra aqui do candle, nada me garante que ele não vai voltar para cá mais uma vez antes, né, de continuar a recuperação. Então, por isso, eu não vou estender muito aqui o movimento. Então, né, as quedas são muito maiores aí do que essa correção que levou os preços do ouro abaixo de um mês, reflete uma recuperação mais ampla do dólar, né, que a gente vem observando desde ontem, no início da semana, em relação às principais moedas. Por quê? Porque a perspectiva de taxa de juros mais altos nos Estados Unidos, né, vai dando um tempero aí a essas apostas, né, em relação ao dólar. O dólar, por enquanto, só vai reverter movimento se superar 91, né, o número inteiro. Antes disso, ele pode muito bem voltar para os últimos fundos. E o interesse pelas criptomoedas tem aumentado aí, né, à medida que os institucionais começaram a comprar pesado, né? Os institucionais, né, os fundos de pensão, entrando com bastante peso aí, né? Por quê? Porque vê a criptomoeda como uma proteção contra a inflação, né? A tendência para a moeda, para o papel moeda, né, a moeda fiduciária, é sumir, né, acabar os bancos também, porque a gente vem acompanhando aí, né, que o setor, ele vem numa baixa ampla, né, bem abaixo de todos os outros setores, o setor financeiro está bem abaixo de todos os outros, e a tendência para os bancos é cada vez mais, né, sumir. E por isso, né, essa procura pela criptomoeda é uma proteção contra a inflação, né? Por isso essa procura maior. E também não tem a atuação do governo, porque mesmo que haja uma moeda digital, por exemplo, o euro digital, o governo, o banco está ali ainda, né, em cima, controlando as coisas. E ninguém aguenta mais isso, né? Esse total controle, porque o principal é que se o banco falir, né, quem tem dinheiro lá, ou se houver troca de moeda, né, a moeda perdeu o valor, quem tem dinheiro no banco perde tudo, fica liso. Coisas que já aconteceram no passado, né? Muita gente já sabe. Muita gente já sabe. O que não acontece aqui, né, na criptomoeda. Por isso, essa maior procura. E o Ripple, né, também entrei aqui, também vai desacelerando o movimento de venda. Por enquanto, ele está nesse intervalo aqui, eu tenho um inside bar também, uma pequena bandeirinha de alta. Ainda tem grande chance aqui de avançar até o 32, 0,32. Superando esses últimos topos aqui, Ripple, né, tem a tendência de voltar para cá nos 50 cêntimos aqui. Por enquanto, a gente percebe um ombro, cabeça, ombro se formando, um oco invertido aqui, com a neckline justamente no 0,35. Então, se romper essa neckline, né, continua para cá, esses últimos topos aqui. Pelo menos, né, na abertura dessa barra aqui, se aproximar dos 45 cêntimos. E eu levo, né, também uma bandeirinha de alta se formando aqui, eu levo até o 32, que é a próxima resistência, né, na projeção aqui dessa bandeirinha. Então, as criptomoedas, né, principalmente o Bitcoin, vai voltando à vida depois de cair aí, quase perder os 30 mil dólares. Por enquanto, ainda não tenho a reversão, né? Ainda não tenho reversão. O movimento vai enfraquecendo, mas ainda não tenho reversão, né? Só tenho reversão de tendência
por enquanto é só de movimento, só tem reversão de tendência quando romper os 28 mil dólares, perder esse último fundo aqui, a sombra deste candle, por enquanto, não. Enquanto é só reversão de movimento. Então, esse último movimento aqui pode ser o início, né, de uma correção ainda maior. Ele tem a chance de voltar para cá, e voltar a tocar os 40 mil dólares mais uma vez antes, né, de entrar esse maior movimento.